Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando, câmera a Maitê. Oi. E aí, gente, continuando aqui no motor do Willys, a saga do Willys. Vamos desmontando esse motor agora aqui. Aí, gente, quem não se inscreveu no canal aí, se inscreva para acompanhar toda a desmontagem desse motor e o que vai ser feito nele, né? Então aí vai estar a playlist do Jeep Willys para acompanhar tudo. E aí te segue aqui agora desmontando. Vamos trabalhar então, vamos tirar a biela, vamos ver se a gente já saca o virabrequim já. Porque o virabrequim vai ter coisa para fazer, vamos ter que retificar ele. Então vamos trabalhar então. O que é isso, meu Deus? Cola. Mais um, muito óleo. Aqui tô olhando porque essa biela aqui é a única que não tem número na capa aqui no mancal da biela. A gente geralmente encontra a fenda com fenda. E aqui tem uma bronzina. Esses aqui não estão horrível. Primeiro cilindro tá bem bonita a bronzina. E vamos olhar o virabrequim agora. Tem um arranhão. Ele andou sem óleo, né? Tá bem arranhadinho, mas tá bom. Não tá que nem aquela que a gente tirou. Quem não viu, ó. O vídeo que a gente começou a desmontar o motor e que a gente tirou a tampa do cárter, a gente tirou a segunda biela, que estava levemente batendo. Bem leve, quase nada. Aí agora aqui a gente vai pro terceiro e o quarto. Suporte do motor, ó, nem mexe. Que ignorância isso aqui ficou. Ficou muito forte. Essas porquinhas estão meia pesada. Eu acredito que seja alguma trava química que colocaram. Acredito. Vamos confirmar depois. Que esses parafusos, provavelmente, eles têm uma tolerância de comprimento. Aí vamos olhar o manual direitinho para ver. Mas provavelmente tem uma tolerância. Que se ele der uma esticadinha, ele pode ficar pesado também para sair. Ok, a gente fica para ajudar. Quem dera. Quem dera se ele ajudasse. Um tubinho de alumínio. Agora sim, ó. E o outro. Esse aqui é o terceiro. Tá bem melhor a bronzina. O terceiro tá bem bonito. Vamos largar a capa dele de novo aqui. Ó, número 3. Número 3. Colocar a porquinha de novo. Lugarzinho correspondente. Vamos pro próximo. O quarto. E agora? Vamos pro quinto. Opa! Não tá aqui o quinto. Ué, sai. A Maitê me olhou com uma cara agora aqui. Assim, gente, ó, o quinto a gente tirou fora. Eu não filmei. Porque eu tinha que conferir quanto a diferença que tinha gasto no segundo cilindro pro quinto. Porque o quinto tá bom, ó. Aí para ver quanto gastou aqui o segundo, ó. O segundo alojamento aqui do virabrequim, ó, da biela. Esse tá bem lisinho, bem bonitinho. E esse aqui, no caso, é o que gastou bonito, né? Que esse aí provavelmente deu falta de óleo. E aí deu 3 centésimos de diferença. É bem pouco. Só que tá irregular. Tipo, num cantinho aqui tá padrão a medida, e aqui no meio tá mais gasto, e aqui na ponta tá mais gasto ainda. Então, igual tem que retificar, né? Senão a gente não vai ter
precisão nenhuma. Agora vamos para o último. Não menos importante. Como é que é demorado, né? A gente não dá bola, né? Eu faço muita coisa sem contabilizar meu tempo de serviço. Aí hoje em dia... Ele caiu aqui dentro, mas tá aqui. Hoje em dia, filmando assim para vocês assim no YouTube, eu consigo ter noção do tempo que passa rápido e não rende o serviço. Complicado, né? Sexto. Tem que fazer uma limpeza boa aqui. Tá meio pesadinho. Vamos ver aqui se tá marcado o sexto. Tá marcado o sexto. Vamos ver aqui. Tá marcado o sexto. Agora vamos ter que tirar essa carenagem aqui. Vamos ter que tirar a polia também. Nada que o martelo não resolva. Aí, gente, vou sacar a polia aqui agora. Aí eu tenho esse extrator aqui que eu fiz, ó. Faz tempo, eu tenho muito tempo esse extrator. Um flange, já tem vários furos, já foi usado em várias coisas, e uma porca soldada, bem simples. Eu prendi ele aqui agora, não tô fazendo nem força para tirar. Ó, tá saindo a polia. Saindo bem fácil. Essa polia aqui não é original do Jeep, viu? O original do Jeep tem um contrapeso aqui. Nossa, aí tem uma sujeira de tinta junto aqui. Mas tá aqui a polia. Aqui até não vazava muito. Muito, eu falei. Vazava. Vou tirar isso aqui agora. Tirar aquela cola. Aquela cola marvada. Vamos tirar a capa da... Essa aqui é a capa da engrenagem do comando. Vamos ver se ela vai sair de boa, que não vai, né? Porque botaram cola aqui de uma tal maneira que... É muita cola. Aí, ó. Ver se eu tiro a chaveta. Aí, a chavetinha. Essa é a chaveta da polia. E esse aqui é uma espécie de defletor bem sujo. Mas é um tipo defletor, ó. É ele que vai ser usado com certeza. E aqui, vamos olhar, deve ter algum ponto aqui nessa engrenagem. Vamos dar uma olhada agora. Ó, tem um círculo aqui, deve ter outro aqui. Vamos girar para ver se eles estão coincidindo, né? Cadê o outro aqui? Tá aqui, ó. Tá muito ruim a luz. Tá, ele tem que girar e coincidir com esse daqui, ó. Até coincidir. É pra estar com o primeiro pistão em cima. Aí. Coincidiu? Tá chegando perto um do outro. Ah, tá. É, ele vai ficar com... Aí? Uhum.
Acertou? Então tá certo. Primeiro cilindro em cima. Aí vai coincidir a marcação da engrenagem. Perfeito. Melhor confirmar agora, porque depois adivinhar não dá. E o suporte do motor, um osso. O mancal traseiro estava mais leve. Vou ajeitar uma feição agora aqui, para botar os mancal alinhados, para não misturar eles. Depois eu confirmo se tem marca ou coisa parecida. Bem machucado. Tá machucado, mas não tá tanto também. Esse aqui é o da folga axial, aquele, ó. Ele deu uma gastadinha. Primeiro. Segundo. Opa! Esse aqui já tá machucado feio já. Ó, chega a ter rebarba, ó. Esse aqui já sofreu um pouquinho. Ó, chegou a amassar, ó. Com certeza, né? Andou com um pouco com óleo. Mas vamos lá, vamos seguir. E é no lado ainda, ó, é coincidência. Quer dizer, coincidência não é, com certeza a falta de óleo foi por aqui mesmo, ó. O 2 que estragou feio mesmo e o mancal no lado dele que gastou. Então já dá para ver que realmente a lubrificação nesse ponto aqui é mais precário. Vamos ver se não tem também uma bucha de cola dentro da tubulação, né? Ó, o terceiro mancal tá bem bonito, ó. Tá bem liso, ó. O terceiro mancal tá bem bonito. O último agora vai ser um pouco mais trabalhoso para tirar. Esse aqui tem carga nele. Vamos ver como é que a gente vai tirar ele. Acho que eu vou fazer um extrator aqui para puxar ele para cima. Vamos ver aqui quais as maneiras que a gente tem disponível. Aí, gente, aqui eu peguei uma cantoneirinha qualquer e fiz 2 furinhos nela para pegar aqui nesse parafuso que segura o cárter. Agora eu vou tentar fazer uma alavanca aqui, vamos ver se vai sair. Vamos ver o que acontece. Vamos forçar um pouquinho aqui. Ninguém mexeu. Vamos aqui agora. Ó, funcionou. Ó, bem, não precisei cair de marreta em cima. Isso é bem interessante. Ó, posso até tirar a cantoneirinha. Cantoneirinha, 2 furinhos. Consegui puxar tranquilo. Agora vamos puxar ele aqui. Aqui que é a maldita gacheta, ó. A maldita gacheta que vaza, ó. Aqui não tem retentor, tem essa gacheta. Vamos largar ele aqui na posição para não me perder depois. E a bronzina. A bronzina não quis sair daqui. Bem interessante, ó. Tá gasta
mas não tá absurdo. E agora vamos arrancar ele fora. Porque agora ele pode sair. Vamos colocar ele na mesinha ali. Nossa, que pesado! Isso aí, gente. Tá fora o virobrequim. Depois vamos dar uma limpadinha nele, vamos mostrar ele limpinho, bonitinho. Vamos ver todas as peças que a gente vai ter que dar um trato nelas. O que vai ser retificado ou não. Pra a gente ver o que vai ser feito. Tá bom, gente? Não esqueça de se inscrever aí. Ó, sujei as mãos bastante aqui. Ó. O óleo é... E o óleo que tinha aqui também era um monstro, né? Era um óleo grosso. Acho que era 25,60, eu acho. Porque ele já tava batendo, né? Mas é isso aí, gente. Então, vocês se inscrevam aí para acompanhar o andamento. Lá já tem lá no Jeep Willys, lembrando, playlist. Acompanha desde o início a jornada. E vamos trabalhando daqui e vocês acompanhando daí. Tá bom, gente? Até mais.